Os Estados Unidos da América passarão a governar a faixa de Gaza. Essa foi a declaração do presidente Donald J. Trump ontem, ao lado de Benjamin Netanyahu, em coletiva de imprensa, após a reunião que eles realizaram no Salão Oval, a primeira reunião do Donald Trump nesse segundo mandato dele com um líder político de outro país. É isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Antes, verifica aqui a inscrição no canal. Estamos aí com mais de 206 mil inscritos. Vamos bater 300 mil aí. Verifica a inscrição. Muita gente reclama que às vezes acaba sendo desinscrito aqui pelo YouTube. Então é importante você fidelizar aí, já deixar o like e já comentar neste vídeo. Bom, pessoal, Trump esteve ontem ao lado de Benjamin Netanyahu e fez um anúncio que chocou o mundo, né? Ninguém esperava esse tipo de declaração, porque, basicamente, um dos grandes desafios que essa guerra trouxe era do que ocorreria com a faixa de Gaza. Se a faixa de Gaza passaria a ser governada por quem, como seria, como se daria após uma possível retirada do Hamas do poder. E o Trump apareceu dizendo que os Estados Unidos da América podem governar, que ele já falou com vários líderes ao redor do mundo, que todo mundo recebeu muito bem a ideia, que ele vai tirar todos os palestinos de lá e ele vai usar aquela região, né, que é uma região litorânea ali da faixa de Gaza, que vai fazer hotéis e resorts, e aquilo vai ser um local que vai atrair muito turismo e tudo mais. Pois bem, o Trump, ele costuma fazer esse tipo de declaração bastante, como eu posso dizer, bastante complexa e que está fora das opções que as pessoas, né, que analisam a geopolítica, que analisam a política internacional tinham, né, nas suas mãos para poder fazer análise. Ele traz uma perspectiva completamente diferente, o que por um lado é curioso, que te faz refletir das possíveis consequências disso. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. No primeiro momento, o Trump fala de retirar quase 2 milhões de palestinos, 1,7, 1,8 milhões da faixa de Gaza. E ele diz que esses palestinos deveriam ser recebidos pelo Egito, né, que faz fronteira ali com a região, né, na passagem por Rafah, onde costumam fazer as entregas de reféns e tudo mais. Iriam para o Egito ou para a Jordânia. Isso, obviamente, causaria diversas consequências. Do ponto de vista do Egito, hoje o Egito foi o primeiro país a fazer um acordo de paz com Israel, né? Então tem boas relações com Israel, tanto é que foi o país ali que é um dos países que costuma mediar as relações ali entre o Hamas e Israel. O principal inimigo hoje do Egito, o inimigo interno, é a Irmandade Muçulmana. E foi da Irmandade Muçulmana que surgiu o Hamas. Então, não me parece que faria muito sentido para o Egito querer que essa quantidade de palestinos adentrasse o seu país, sem contar que é um país que vive uma crise econômica profunda, por vários motivos, né, mas principalmente depois da pandemia, sofre muito com a guerra dos Houthis e Iemenitas, que basicamente está destruindo ali a passagem do Canal do Suez, o que impacta muito na economia do Egito. Então, é um país que me parece muito disposto a receber milhões de pessoas da noite para o dia. No caso da Jordânia, a Jordânia também é um país que está em absoluta crise, é um país que falta água hoje, né? Um dos bens mais preciosos aí, e básicos também, né? Tá faltando na Jordânia. A Jordânia hoje tem o rei Abdullah, que está bastante impopular, já é um país que tem muitos palestinos por lá, e que também tem um caso que, se a gente for olhar a história, muito parecido com o que está sendo dito pelo Trump, né? Em 1970, após a guerra dos 6 dias, muitos palestinos tentaram migrar para a Jordânia. E à época eles foram combatidos pelo exército da Jordânia, que basicamente encampou ali uma briga com os guerrilheiros ali da OLP. Então, já naquele momento, em 1970, a Jordânia conseguiu expulsar, né, essas pessoas que queriam entrar no território jordaniano e que de algum momento trariam algum tipo de instabilidade política, colocariam o regime político jordaniano em xeque. Algumas pessoas ali dizem que ocorreu um genocídio, falam em morte de 30, 40 mil pessoas.
em 1970 ficou conhecido esse episódio como Setembro Negro. Então, não me parece que algo que já não ocorreu no passado ocorreria agora por uma imposição do Donald Trump. Dos países da região que possuem alguma força econômica, militar, que poderiam de alguma forma reagir, né, com relação a isso, está a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, né, publicou uma nota bastante dura, né, dizendo que repudia tudo isso. Aliás, a maioria dos países ali já assim o fizeram, que isso seria uma limpeza étnica, muita gente indo por essa linha, e dizendo que defende a solução de dois estados e tudo mais. Me parece que o Trump, ao falar esse tipo de coisa, né, ao trazer uma opção bastante radical do que poderia ocorrer, ou do que ele poderia fazer pela região, me parece que, obviamente, do ponto de vista prático, isso se torna inviável aqui por vários motivos, dentre eles alguns que eu falei aqui, mas de alguma maneira também força a Arábia Saudita, que estava prestes a fazer um acordo com Israel antes dos ataques terroristas do dia 7 de outubro de 2023, de alguma forma, encampar esses acordos novamente, né, em tentar realizar uma composição ali com Israel. Por quê? Uma coisa que está muito clara ali no discurso do Trump, se ele vai governar a faixa de Gaza ou não, ou quem quer que seja, o recado é muito claro. Ele não quer que o Hamas, uma organização terrorista que causa muitos problemas, que é aliada, né, é um proxy, né, ele faz guerra por procuração pelo Irã, que o Hamas esteja no poder. Esse é o recado principal e muito claro do Trump. Não há reconstrução com o Hamas no poder e não há qualquer possibilidade deles continuarem governando aquela região. Então, esse é o recado principal do Trump, que busca e disse que vai buscar e vai colocar a política de pressão contra o Irã, que esse sim é o principal estado que os Estados Unidos, enfim, tem como inimigo e precisa reduzir o seu poderio, uma vez que o Irã, nos últimos anos, basicamente ganhou muita força, né? Seja por meio dos seus proxies ali na Síria, do Hamas, enfim, todos os lugares onde os Houthis, né, iemenitas, todos eles que o Irã colocou ali seus recursos e passou a se tornar ali uma potência regional. A partir do momento que a gente vê esse enfraquecimento, seja com a destruição do Hezbollah, que fez com que o Bashar al-Assad perdesse o poder na Síria, seja agora com o Hamas absolutamente enfraquecido, a gente vê o Irã sendo bastante enfraquecido finalmente, depois de anos e anos ganhando poder. Então me parece que essa solução que o Trump traz, né, por mais que me pareça inviável de maneira prática, é algo que ele se coloca na mesa como, né, coloca os Estados Unidos forte na mesa, como já deveria ser, e pressiona para que os acordos continuem, os acordos de cessar-fogo, né, que os reféns continuem sendo libertados. Aliás, ainda estou aqui com meu colar comprado lá em Israel, Bring Them Home Now. Então, isso pressiona para que os acordos continuem, para que o cessar-fogo continue, e coloca o Hamas contra a parede, e também a Arábia Saudita sendo pressionada a realizar novamente a realizar o acordo que estava prestes a realizar antes dos ataques terroristas do dia 7 de outubro. Lembrando, tá, pessoal, o Trump tá falando muita coisa sobre Hamas, Groenlândia, Canadá, Panamá. Eu coloquei essa questão do Hamas como uma espécie de blefe, mas uma espécie dele, um movimento dele se colocar firme na mesa. Mas lembrando, não dá para fazer isso em todas as negociações. Em algum momento ele vai ser chamado a agir, ou então ele vai ser visto como um sujeito que fica blefando várias situações radicais e que acaba não as realizando. Então, vamos ver aí como que serão os próximos passos aí essa expansão norte-americana aí que a gente está vendo no governo Donald Trump, como reagirão a Arábia Saudita e o próprio Hamas aí nos acordos com Israel que estão sendo encaminhados aí
para uma segunda fase. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, já comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos passos. Beijos, abraços, verifique a inscrição. Tamo junto.